voz imperativa, interior, de comando dentro dela, pode dizer assim, por exemplo: seja perfeita. Se você for perfeita, você vai ser aprovada, você vai ser amada. Ou essa voz pode dizer o seguinte: seja agradável, ou procure agradar sempre, porque se você fizer isso, as pessoas também vão te agradar. Se você agradar as pessoas, você vai receber uma recompensa. Ou então a voz pode dizer, sabe o quê? Seja esforçado. Fazendo assim, você sempre vai ser valorizado. Ou seja forte. Então essa voz interior, gente, parte dessa história da infância também. Então, dependendo da família, essa criança tem um impulsor, né, de personalidade. É o que chamamos de voz imperativa ou outro impulsor. Então, às vezes, a família, né, o pai, a mãe, cansou de falar assim para essa criança: você já é muito grandinho, para de chorar. Então acaba dizendo: seja forte, não seja molenga, não seja leso, não seja lerdo. Fazendo assim, você vai ser sempre admirado, amado. Ou você precisa ser independente, porque fazendo isso você nunca vai precisar de ninguém, nunca vai precisar depender de ninguém. Então, esses são alguns impulsores de personalidade. Podem sim comandar a vida de uma pessoa. Então, essa criança vai crescendo, se torna adulto, sempre com essa voz imperativa interior, dizendo aquilo, dizendo aquilo outro, comandando a vida da pessoa. Então, gente, geralmente a pessoa tem uma ou duas, né, vozes, né, de comando mais fortes dentro dela. Então, se você tem alguma situação complicada, né, se você teve alguma situação complicada na sua infância, uma história de dependência emocional, começa a identificar hoje a voz que está aí dentro de você, da sua mente. Qual é essa voz? O que essa voz te fala? Vê se você se identifica com algum comando que eu falei aqui para você. Comece a identificar, escreve num papel. Como eu falei, essas vozes são comandos, são estratégias que procuram compensar. Sabe, você não teve, então vamos compensar aí, que a pessoa possa se transformar em uma pessoa de valor, mais aceitação. Ou ela acha que ela, fazendo isso, ela vai receber tudo aquilo que ela não teve quando criança, entendeu? Ela vai receber tudo aquilo que ela precisa ser feliz, que ela precisa para ser feliz. Então, quando adulta, ela vai achar que isso é uma tentativa de compensação, mas na verdade, gente, isso não compensa absolutamente nada. E eu vou te explicar por quê. Porque primeiro a pessoa sofre demais, ela fica quase um robô, né? Pensa, gente, sendo comandada o tempo inteiro pelaquela voz ou pelas vozes, condicionada, adaptada, né, por ordens internas, também não vai fazer tudo o que ela precisa. Uma pessoa que sempre agrada o outro, na verdade ela faz isso na esperança de receber em troca, né, gente? Ela quer também ser agradada. Ela também quer receber o carinho que ela dá, o amor que ela dá, a atenção que ela dá. Só que nem sempre é isso que acontece. Porque muitas vezes o outro, aquele, o parceiro que está sendo sempre, toda vez agradado, ele fica mal acostumado. E ele pensa o quê? Ele é sempre o que agrada, o que me agrada, tá bom assim, tá cômodo assim, eu tenho que ser agradado sempre mesmo, não tenho que fazer nada e ponto. Então ele não se sente na responsabilidade de retribuir, de devolver aquilo que ele recebeu. Seria o agrado, a atenção, o amor. Então essa tentativa de compensação não compensa e faz a pessoa sofrer muito, porque ela fica esperando o tempo inteiro receber e não recebe. Acaba transformando a pessoa numa escrava, né? Olha só, gente, olha o que acontece na nossa infância. O que acontece na nossa infância vai responder, vai gritar enquanto adultos, né? Tanto que quando isso acontece, ela acaba tendo uma dificuldade muito grande de se relacionar. Fica tendo relacionamentos disfuncionais, né? Por quê? Porque ela acaba reproduzindo os mesmos modelos que ela teve na infância. Lembra? Repetição de padrões? Fizeram os pais, aquelas pessoas que significaram muito para ela, fizeram com ela. Ela vai reproduzir isso quando adulta. Ela teve problemas em relacionamento, ela vai ter também enquanto adulta. Repetidamente, ela vai se relacionar de maneira complicada também e dolorosa para ela. E vai adquirindo cada vez mais ansiedade, insegurança acerca da intimidade. Ela vai ter cada vez mais medo,
falta de coragem de se relacionar, de mergulhar dentro de um relacionamento, de se deixar até amar. Ela vai ter dificuldade até de se apaixonar por alguém. Então, a partir de todas essas experiências, ela vai acabar criando crenças de fracasso, principalmente nos relacionamentos afetivos. Pessoas que não conseguem ter amigos. Tudo isso foi gerado na infância. Exemplo, ela vai achar que ela é incapaz de se relacionar com alguém. E ela vai começar a falar para ela mesma: eu não sou capaz de ser feliz num relacionamento, eu não sou merecedora de ter alguém legal do meu lado, ou até de atrair uma pessoa amorosa, boa para ela. Tá, Rosa, aí depois de tudo isso que você falou, o que é preciso fazer, né, em relação a tudo isso? Qual é a dica do quadro #Fica a Dica de hoje? Como você pode me ajudar? Gente, claro, autoconhecimento. Com autoconhecimento, meio caminho andado. Mas é fundamental resgatar essa criança interior ferida. É preciso haver um resgate, é preciso trabalhar, é preciso tratar dessa criança de uma forma amorosa, porque ela não teve. Então ela precisa ser tratada, cuidada de uma forma que ela nunca foi. E quem vai fazer isso, Rosa? Um terapeuta? Um psicólogo? Não. Quem precisa fazer isso, gente, é a própria pessoa. É a própria pessoa que tem essa criança ferida, magoada, machucada dentro dela, que precisa fazer isso. Claro, ela pode ter ajuda? Sim, ela pode pedir ajuda para um grupo, ela pode pedir ajuda para um terapeuta, pode. Mas ela é a pessoa mais importante para conseguir fazer esse resgate. Porque se ela não deixar, não há terapeuta, não há psicólogo que possa ajudar. Ela pode ler, tem tantos livros que podem ajudar, existem vídeos que podem ajudar. O processo é lento? O processo é mais lento, mas ajuda. A pessoa precisa se autoconhecer. Conforme ela vai se autoconhecendo, ela vai resgatando essa criança interior e ela vai aprender a reconhecer e usar esses recursos que ela mesma tem para conseguir resgatar essa criança. A ideia, gente, é como se dessemos pegar essa criança no colo e começar do zero, e começar de novo. Tratar dessa criança como se a gente fosse o pai, fosse a mãe dela. E fazer com que essa criança receba aquilo que ela nunca recebeu quando ela era pequenininha. Eu tô falando com o adulto, mas é pro adulto fazer isso com a sua criança. Eu, como adulta, posso fazer isso com a minha criança se ela estiver ferida. Pegar essa criança ferida dentro de mim, no colo, e dar para ela tudo aquilo que quando eu era criança eu não tive.